Vamos lá, galerinha. Mais uma vez, boa tarde a vocês. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Um abraço a todos. E hoje a nossa ideia aqui nesse Happy Hour, galera, é justamente tratar aí das alterações legislativas feitas pela Lei 13964. Vocês aqui já participaram de Happy Hour? Agora sim saiu o som, né? Não tinha saído então? Pessoal online, pessoal do YouTube, estamos aí. Olha só, galera. Então, a ideia do Happy Hour é justamente um bate-papo, é um momento mais descontraído. Antigamente tinha pipoca, né, Felipinho? Acabou a pipoca por causa da crise, né? Não tem pipoca. Tinha pipoca para vocês, né? Pô, a pessoa vem aqui à tarde assistir aula, cara, joga uma pipoquinha, o pessoal se anima, tinha um café aí, né? Aí a crise chegou. Mas veja, galera, então assim, não é aquela, vamos ter uma aula. Não, tanto que são 90 minutos, 1h30, para a gente tratar aí de assuntos, tema importantíssimo, que são as alterações aí feitas na lei. Nós vamos tratar basicamente das alterações em 5 leis, né? A lei dos crimes hediondos, a lei de interceptação telefônica, a lei de organizações criminosas, lei de armas e lei de drogas. Quer dizer, são as básicas, são as principais. Uma ou outra lei, fora essas, sofreu também alteração, mas aí já fica mais restrito para outras áreas, para outros concursos. Aqui para a gente da Polícia Civil, agente de Polícia Federal, né? Basicamente essas aqui são as fundamentais, tá? Então vamos aqui na primeira alteração aí, você está vendo na tela, a Lei 13.964 de 2019, essa lei aqui é chamada de Lei Anticrime, ou o famoso pacote anticrime, né, galera? Essa lei alterou não só as leis que nós vamos tratar aqui agora, como também o Código de Processo Penal. Quer dizer, muita coisa no processo penal foi alterada por esta leizinha aqui, ó. Então, uma lei enorme que mexe com diversas outras leis, né? E inclusive o Código de Processo Penal também. Então, veja, já no início aqui de cara, nós vamos ver os impactos que a lei de crimes hediondos, que é a 8.072/90, os impactos, né, que essa lei sofreu com esse pacote anticrime. E assim, já de cara houve uma falha aí do legislador. Por quê? Veja que aqui desse lado esquerdo eu vou colocar como era e o lado direito como é que ficou, né, a atualização. Então o artigo 5º aqui desta lei 13.964 mandou que o artigo 1º da 8.072 passasse a vigorar com as seguintes alterações. Se você olhar esse quadro da esquerda e o quadro da direita, a única alteração que tem entre os dois é o acréscimo desse inciso 8º aqui, ó. Ou seja, o homicídio qualificado é um crime hediondo. Quais são as qualificadoras do homicídio? Estão lá no artigo 121, parágrafo 2º, nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui tem o feminicídio, aqui tem aquele homicídio por motivo fútil, torpe. Então são as qualificadoras lá do homicídio. Significa que todo homicídio qualificado é crime hediondo. Então essa aqui é a redação anterior. Aí olha só o que ele trouxe na redação atual. Ele acrescentou aqui um inciso 8º, mas esse inciso 8º está sendo acrescentado pelo Código Penal. Ele está se referindo ao que está no Código Penal no artigo 121, parágrafo 2º. Ele está dizendo, olha, como o Código Penal no 121, parágrafo 2º, ganhou mais um caso de qualificadora, então passa a ser também crime hediondo. Aí vai vendo a falha do legislador. Isso aqui, inciso 8º, lá no 121, parágrafo 2º, significava dizer que quem praticasse crime com o emprego de arma de fogo, um homicídio com emprego de arma de fogo, passava a ser crime hediondo. Isso foi vetado. Não passou. Ou seja, matou alguém com arma de fogo, esse homicídio é qualificado, logo hediondo. Acontece que isso foi vetado, não entrou no Código Penal o inciso 8º. Aí o legislador não se tocou e colocou esse dispositivo aqui. Ou seja, isso aí não está valendo de nada, absolutamente nada. Então aqui, ó, continua valendo o artigo 1º até o inciso 7º lá do 121, parágrafo 2º, e aqui nada. Você vai desconsiderar isso aqui. Por quê? Não existe esse inciso 8º no 121, parágrafo 2º, como ele fez crer aqui. Ele não percebeu que isso tinha sido vetado lá e jogou aqui. Logo hoje, por exemplo, uma prova de concurso você vai fazer, tenha lá assim, quem mata alguém, um homicídio com emprego de arma de fogo, qualifica o homicídio? Não, não.
As qualificadoras do homicídio são outras, são as que estão aqui: motivo fútil, torpe, emprego de fogo, explosivo, veneno, asfixia, meio cruel e por aí vai. O próprio feminicídio, mas a arma de fogo não entrou como uma qualificadora do homicídio. Logo, se não entrou aqui no Código Penal, não poderia entrar aqui na 8.072, como ele colocou aqui, ó, esse inciso 8º. Então, isso aqui não existe, foi uma falha do legislador. Logo, continue enxergando o artigo 1º do mesmo jeito, esse artigo 1º, inciso 1, da mesma forma como estava. Então, não sofreu aqui a alteração esse dispositivo, ok, galera? Beleza? Tá, aí vamos aqui, ainda na lei dos crimes hediondos. Continuando o rol de crimes hediondos. Como é que era antes? Estava lá escrito assim, ó, na lei de crimes hediondos. Também é crime hediondo, o latrocínio, que é o artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal. Código Penal. Então ele está dizendo que o latrocínio está lá no Código Penal, nessa parte final do parágrafo 3º do artigo 157. Como é que ficou agora o inciso 2? Agora, olha só, aqui sim, significativas alterações. A partir de agora, o roubo, letra A, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, que está no 157, parágrafo 2º, inciso 5º, passa a ser um crime hediondo. Isso aqui já existia no Código Penal, roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Ou seja, a pena do indivíduo no roubo era maior, se houvesse restrição de liberdade da vítima. O sujeito entrou numa casa para roubar e prendeu a vítima ou as vítimas no banheiro, restringiu a liberdade delas. Então a pena dele era maior, mas não era crime hediondo. Agora passa a ser. Praticou roubo, restringiu a liberdade da vítima, e aí veja, galera, essa restrição de liberdade é momentânea. É para o sujeito praticar o roubo. Se ele vai praticar um roubo e restringe a liberdade da vítima para que pratique o roubo, esse roubo é chamado de circunstanciado, tem uma causa de aumento de pena, a pena é maior e agora passa a ser crime hediondo. Não era. Era só crime lá do Código Penal, agora não, é hediondo. Outra, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, que está no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, qualquer roubo praticado com qualquer tipo de arma de fogo passa a ser crime hediondo. Você vê, é crime hediondo praticar um roubo com arma de fogo e não é hediondo matar alguém com arma de fogo. Entenderam aí como é que é a coisa? Então, praticou um assalto, empregou uma arma de fogo, seja ela de uso permitido, seja ela de uso restrito, seja ela de uso proibido, e daqui a pouco, quando eu for falar do Estatuto dos Armamentos, as alterações, a gente chega lá no decretozinho que fala sobre isso aqui. O que é arma de uso proibido, o que é arma de uso restrito. Então, hoje, qualquer tipo de arma, né, além de majorar, além de aumentar a pena para o crime de roubo, ainda será crime hediondo empregar arma de fogo, ok? Cuidado, empregou arma branca? Não, vai ter aumento de pena no roubo, isso também foi alterado no Código Penal, mas não é hediondo, tá? O cara foi praticar um roubo com arma branca, com canivete, com punhal, faca, vai ter aumento de pena, mas não é crime hediondo. Agora, empregou arma de fogo, passa a ser crime hediondo, ok? E na letra C, aí aqui, ó, é onde você faz a distinção daqui. Antigamente, somente o roubo qualificado pela morte, que é o chamado latrocínio, era crime hediondo. Agora não. Não só o qualificado pela morte, que é o latrocínio, está aqui, assim como o roubo qualificado pela lesão corporal grave. Então o sujeito foi praticar um assalto, deixou a vítima gravemente ferida, então já sabe, é crime hediondo. O cara foi praticar um assalto, a vítima reagiu e ele matou a vítima, latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte. Então, neste caso, é crime hediondo. Quer dizer, na verdade, isso aqui não foi alterado. Na verdade, houve um acréscimo. O latrocínio continua sendo crime hediondo. Está aqui ele, ó, roubo qualificado pela morte, que é latrocínio. É a parte final do 157, parágrafo 3º. Continua, né? Então, aí, neste caso, continua aqui valendo esse dispositivo, não vai dizer que latrocínio deixou de ser crime hediondo, continua, só que agora o roubo qualificado também pela lesão grave, que não era hediondo, passa a ser crime hediondo também. Lesão grave ou morte, que é o latrocínio. Beleza, galera? Até aí? Tranquilo? Aí vamos lá.
Ainda na Lei 8.072/90, o inciso 3º falava lá, extorsão qualificada pela morte, crime hediondo, do 158, parágrafo 2º. E como é que ficou agora? Então esse inciso 3 aqui foi substituído por esse inciso 3 aqui. Agora, ó, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Isso aqui, galera, é o que se chama de sequestro relâmpago. O sujeito sequestra a vítima, leva até o banco um caixa rápido e fala, saque aí R$1.000, me dê e aí você pode ir embora. Por que isso não é um roubo qualificado pela restrição de liberdade da vítima? Porque, na verdade, aqui, a extorsão é um crime que depende de uma conduta da vítima. Essa é a diferença do roubo para a extorsão. No roubo, o cara bota a arma na cabeça e pega o relógio, pega a carteira. Na extorsão, não. Faça. Porque a vítima é que tem a senha. Ela tem que colocar o cartão lá no caixa rápido, digitar a senha e sacar o dinheiro. Ou então morre. Isso é uma extorsão. Então, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, o famoso sequestro relâmpago, assim como extorsão qualificada pela lesão corporal ou havendo morte da vítima, aí ele cita o 158, parágrafo 3º do Código Penal, então isso aqui passa a ser crime hediondo. Então, esse inciso 3 aqui foi substituído pelo inciso 3 aqui, ou seja, o que ele fez? Ele apenas alargou, aumentou, né, o rol aí de crime hediondo. O que era só extorsão qualificada pela morte, agora não. É extorsão qualificada pela morte, ou lesão grave à vítima, ou restrição da liberdade da vítima. Tranquilo? Não. Aí ele fala aqui, veja, ocorrido pela lesão corporal. Aí você pegando, fazendo uma análise do sistema como um todo, é a lesão grave. Lesão leve nunca qualificou isso não, tá? Você vai entender como grave ou gravíssima, tá? É porque aqui ele só colocou, veja, extorsão qualificada pela morte, aqui só tinha morte. Agora ele acrescentou lesão corporal. Aí veja, ele não colocou lesão grave ou gravíssima, nem leve, ele só botou lesão corporal. Dá uma ideia que é qualquer tipo de lesão. Não, é a lesão corporal de natureza grave. Por quê? Porque isso está no 158, parágrafo 3º. Lá no 158, parágrafo 3º, dispõe sobre isso. Então, nesse caso, essa lesão corporal aqui é a lesão grave ou gravíssima, lesão leve não. Tá bom? E aí, galera, no inciso 4º, extorsão mediante sequestro e extorsão mediante sequestro na forma qualificada, né? Na verdade, aqui não alterou. Continua valendo o inciso 4º, não mudou nada. Ou seja, extorsão mediante sequestro continua sendo crime hediondo, tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Como é que é a forma simples? O sujeito sequestra alguém, liga para a família e pede resgate. Extorsão mediante sequestro. Agora, como é que é a extorsão mediante sequestro na forma qualificada? Em havendo lesão grave ou morte da vítima. Aí passa a ser uma extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Então, observe um detalhe. Na extorsão que não é mediante sequestro, só extorsão, observa aqui, ó, ela tem que ser qualificada pela restrição de liberdade, lesão corporal ou morte. Logo, só extorsão, a extorsão simples, não é crime hediondo. Tem que ser extorsão qualificada ocorrendo isso aqui. Ou restrição de liberdade, ou lesão corporal, ou morte. Se não acontecer nada disso, for só extorsão mesmo, aí não é hediondo. Só que na extorsão mediante sequestro, não precisa haver lesão grave ou morte. Basta extorsão mediante sequestro, já é crime hediondo. Sequestrou alguém, pediu resgate à família, você já está praticando um crime hediondo. E se ocorrer lesão grave ou morte em relação à vítima, com muito mais razão, aí também é crime hediondo. Então veja que esse parágrafo 2º aqui saiu do Código Penal, ele colocou o 158, parágrafo 3º, ou seja, o que está lá no 158, parágrafo 3º é crime hediondo, e manteve aí o inciso 4º, esse aqui não alterou em nada. Então vai vendo, nós estamos vendo aí o rol de crimes hediondos, tá certo? Aqui, continua o artigo 5º desta Lei 13.964, o pacote anticrime, mandando o seguinte agora, fazendo a seguinte alteração, quer dizer, na verdade aqui foi um acréscimo, não existia nada antes, agora o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, que está lá no 155, parágrafo 4º A do Código Penal, então o furto qualificado
passa a ser crime hediondo. Não existia isso na lei. O furto simples e o furto qualificado não era crime hediondo. Agora, o furto qualificado, e não é qualquer qualificadora, porque existem várias qualificadoras para o furto. Não é qualquer furto qualificado que é crime hediondo. É somente o qualificado pelo emprego de explosivo. Certamente o legislador pensou aqui, galera, naquele furto a caixa rápido, né? O caixa 24 horas, que o sujeito usa explosivo, né? Então, na calada da noite, vai lá, bota explosivo, explode o caixa, né? Para coibir isso, o legislador disse, olha, agora passa a ser crime hediondo quando você pratica um furto empregando explosivo ou qualquer artefato análogo que cause explosão. Agora, interessante, porque isso aqui passa a ser crime hediondo, mas o roubo, não. O roubo com emprego de explosivo é crime hediondo? Não. Ora, mas o roubo é mais grave do que o furto? Como é que o furto empregando explosivo é hediondo e o roubo com emprego de explosivo, que também está no Código Penal isso, o Código Penal também trata do roubo utilizando explosivo. Tanto existe, galera, o furto de explosivos, assim como existe o roubo de explosivos. Tem o furto utilizando explosivos e tem o furto o roubo utilizando explosivos. Então o que ele fez? Ele só pensou no furto e não pensou no roubo. É estranho que quem pratique um roubo empregando explosivo não pratique crime hediondo, mas o que praticou furto, quer dizer, você sabe a diferença básica de furto para roubo. No roubo tem violência ou grave ameaça, no furto não. Então não faz o menor sentido ele ter colocado somente furto. Ele tinha que ter colocado furto ou roubo empregando explosivos. E mais, aí é pegadinha de prova. Quem furta explosivos, o cara entra na calada da noite numa fábrica de explosivos e leva de lá 10 caixas de explosivos. Quem furta explosivo pratica crime hediondo? Percebeu onde que eu quero chegar? Aqui ele não está falando de furto de explosivos. Ele está falando de quem vai praticar um furto empregando explosivo. Eu vou furtar o dinheiro do caixa rápido. Está com explosivo, explode lá aquilo tudo e eu levo o dinheiro. Percebeu? Mas furtar o explosivo não é crime hediondo. Pois não. Não dá. Porque aqui é uma norma penal. Eu entendi o que você quis dizer. Ora, se o furto mediante explosivo é hediondo, o roubo, com muito mais razão, não é uma coisa tão óbvia que a gente possa fazer isso. Que aí você vai estar criando norma. O legislador não colocou o roubo, então a gente não poderia fazer interpretação extensiva, não. Interpretação extensiva é algo que salta aos olhos. É muito óbvio, é muito claro. Como eu chego sempre a citar em aula, né, a questão da bigamia, se quem contrai novo casamento pratica crime, quem já é casado e contrai novo casamento pratica crime, que dirá o que contrai novos casamentos. Mas veja que isso é uma coisa muito óbvia, não precisa lei dizendo isso, uma outra lei, aqui não. Uma coisa é furto, outra coisa é roubo. Então isso é uma falha gritante que o intérprete não pode fazer. Se o furto com explosivo é hediondo, eu posso entender que o roubo, a extorsão ou qualquer crime mais grave do que o furto também vai ser hediondo. Não podemos fazer isso. Tá? Fere o princípio da legalidade. Então é uma falha gritante mesmo do legislador. Agora, claro, que aqui sempre a nossa ideia, o nosso intuito é preparar você para uma prova de concurso público. Certamente quem está nos assistindo e vocês que estão aqui, vocês querem se preparar para uma prova de concurso público. E na prova de concurso, eles vão bater nisso aqui, nesses peguinhas, com certeza. Furto de explosivo, furto empregando explosivo. Roubo de explosivos, roubo empregando explosivos. O que é hediondo daí e o que não é? Hediondo, só esse, mais nada. Então você não pode criar mais nada aí como crime hediondo. Tá bom, galera? Beleza? O que mais? Aí aqui, o parágrafo único da 8.072 diz: consideram-se também hediondos, sejam tentados ou consumados. Isso também cai muito em prova. Tem gente que acha que o crime só é hediondo se ele tiver consumado. A tentativa não, negativo. Tanto faz que o crime seja consumado ou tentado, é crime hediondo, é a natureza do crime que é hedionda. Pouco importa se você conseguiu consumá-lo ou não. A diferença é que se for tentado, você vai ter uma redução de pena em relação ao crime consumado. Uma redução entre 1 e 2/3 da pena. É isso. Mas tanto faz que seja consumado ou tentado, não deixa de ser hediondo o crime porque foi tentado. Então veja,
como é que era e como é que ficou agora. O crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889 de 56. Na verdade, galera, isso aqui estava lá e continua. Ó, não mudou não. Genocídio continua sendo crime hediondo. Está aí, ó, mesma coisa. Então aqui não mudou nada. Tá? O genocídio é crime hediondo. E onde que eu encontro o genocídio, professor? Esse crime de genocídio? Nesta lei 2889, antiga, ó, de 1956, que é o extermínio, né, de pessoas, é um conjunto, um grupo de pessoas em geral. Quer dizer, extermínio em massa de pessoas. É o genocídio. Então isso continua sendo hediondo, nada mudou. Aí, então isso aqui está valendo, continua lá. E aí vem, o que era que tinha antes? Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Olha bem, somente a posse ou porte de arma de uso restrito era crime hediondo, previsto lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Você vai observando, galera, que a lei de crimes hediondos, ela existe só para te apontar que aquele crime previsto no Código Penal ou em lei tal é hediondo. Só isso. Ele aponta. Olha, o crime do artigo tal, da lei tal, é hediondo, tá? Pronto, é isso. Olha, o crime tal do Código Penal é hediondo, tá? Só isso. Então a lei indica os crimes hediondos e qual o tratamento que deve ser dado para quem pratica crimes hediondos. É para isso que existe a lei, tá? Então veja, como é que ficou agora? Agora é o seguinte, ó. Posse ou porte legal não é a mesma coisa, né? Vocês sabem disso. A posse, na verdade, o sujeito está com a arma em casa, sem autorização legal, sem registro, então a posse aí é irregular. Aqui ele chama tudo de ilegal, posse ou porte. E o porte, é claro, é o sujeito que vai portar uma arma de fogo ou outras condutas tipificadas lá no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O porte legal não é só portar arma, não. Tem várias outras condutas que constituem porte legal de arma de fogo. Transportar uma arma sem autorização é porte legal. Emprestar uma arma de fogo é porte legal. Então, porte legal não é só portar a arma sem autorização. Tem várias outras condutas lá no artigo 16. Então, veja que ele está dizendo agora que posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Olha o que mudou. Antes, era arma de fogo de uso restrito, que era hediondo. Agora, não mais. Só se a arma for de uso proibido. Repito, daqui a pouquinho, quando eu for falar do Estatuto do Desarmamento, porque também houve alterações lá no Estatuto, eu coloco o decreto aí para vocês, para a gente ver essa diferença entre arma de fogo de uso restrito, arma de fogo de uso proibido. Então veja, galera, mais uma vez o legislador falha, quer dizer que o sujeito portando uma arma de fogo de uso restrito, de grosso calibre, não pratica crime hediondo, só se for de uso proibido. Daqui a pouco a gente vê no decreto o que é essa arma de uso proibido, porque a lei não especifica o que é arma de uso proibido, tem que ser decreto. Decreto regulamenta a lei. Então daqui a pouco a gente vê, tá? Então grava, agora hediondo é só posse ou porte de arma de uso proibido. Nada de confundir com roubo. Praticou roubo com arma de fogo, qualquer arma, proibido, restrito, uso permitido, praticou roubo com arma de fogo, é hediondo. Agora, só a posse ou porte tem que ser arma de uso proibido. Beleza, galera? Então, isso aí já era, ó, né? Agora, outro tópico. Não existia nada antes. E agora? Então, agora o legislador criou, adicionou ao rol dos crimes hediondos, não era hediondo antes, o crime de comércio ilegal de armas de fogo, que está lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Passa a ser crime hediondo agora esse carinha aqui, ó, o comércio ilegal de arma de fogo. Beleza? Não era. Passou a ser agora. Né? E professor, mas peraí, quando que a lei entra em vigor? Essa lei que altera isso aqui tudo? Dia 23 de janeiro, agora de 2019, tá? 2020. 23 de janeiro. Beleza, galera? Hoje é que dia? Amanhã. Pronto, beleza. Então tá aí, tá? Então de amanhã em diante, dia 23 em diante, isso aqui já vai estar valendo, passa a ser crime hediondo o comércio ilegal de arma de fogo. Próximo, também não existia, então é mais um acréscimo da lei. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório
ou munição previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Eu sempre comentava isso em aula, absurdo que o tráfico de arma de fogo não fosse crime hediondo. Como é que a posse de arma de fogo antes, a de uso restrito, era crime hediondo, e o traficante, o cara que traz a arma, que importa a arma, não pratica crime hediondo? Isso era um absurdo. A gente ficava batendo tanto nisso que até parece que o legislador ouve, né, os nossos clamores, assim, as nossas lamúrias. Fala, bota logo isso como hediondo também. Mas é claro, se o cara está portando um fuzil, é porque alguém trouxe, alguém importou esse fuzil. Se o cara que está na posse da arma pratica hediondo, como que o cara que importou essa arma e trouxe para ele não pratica crime hediondo? Não fazia sentido. Então agora o tráfico também. E aqui uma ligeira observação, porque prova de concurso é detalhe. Olha o que ele diz aqui: tráfico internacional de arma de fogo, acessório da arma de fogo. Então não só a arma, uma luneta, que é o acessório, também entra. Então acessório, galera, é tudo aquilo que melhora o desempenho da arma. Não vai falar em coldre. Ah, coldre é o acessório da... Não. É todo o mecanismo que, acoplado à arma, altera ou melhora seu desempenho. Isso é acessório. Então, não só o tráfico de arma de fogo, mas também de acessório, ou só a munição, está traficando só a munição, não tem arma, mas entra aqui também. Aí vem a pergunta, e aqui, ó, comércio ilegal de arma de fogo? Sabe o que é isso, galera? É porque quando você vai lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, o nome do crime é esse lá, ó, comércio ilegal de arma de fogo. Mas quando você vai ler o tipo, ele fala de arma de fogo, acessório e munição. Então, isso aqui vale para arma de fogo, acessório e munição, isso aqui vale para arma de fogo, acessório e munição. A diferença é o nome dado pelo crime, né? Então, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição aí, tá, galera? Previsto no artigo 18, também aí passa a ser crime hediondo. Tranquilo até aqui? Então, ó, claro que quando você vai ver esses tipos aqui lá no Estatuto do Desarmamento, e é obrigatório que você faça a leitura, para conhecer o que está no artigo 17, o que está no artigo 18, quais as condutas que constituem aí o quê? Que constitui, né, crime hediondo, tá bom? O que mais? Mais um acréscimo, não existia nada antes, agora, crime de organização criminosa. Uma redação mal feita. Como é que é esse crime, professor, de organização criminosa? Na verdade, galera, a lei de organização criminosa, a lei 12.850, um dos dispositivos dela é o fato do sujeito integrar uma organização criminosa. Isso já é crime. Só o fato de você integrar a organização criminosa, você pratica crime. Então, quando ele diz o crime de organização criminosa, está ligado ao quê? Ou você faz parte de uma organização, você auxilia uma organização criminosa, que isso já é crime previsto na lei 12.850, só que não era hediondo. Agora passa a ser crime hediondo quando direcionado à prática de crime hediondo equiparado. Então tem esse detalhe aqui, ó. Será que integrar a organização de cara já é crime hediondo? Não. Só se a organização criminosa estiver voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, tá? Ora, acho assim, aqui você tem que ver um detalhe importante. Ó, professor, mas se a organização vai praticar crime hediondo, é claro que todo mundo que está na organização está praticando crime hediondo, mas tem que ter um cuidado. O simples fato de integrar uma organização criminosa voltada à prática, ela nem precisa ter praticado nenhum crime hediondo ainda. Só o fato da organização toda estar toda articulada para a prática de crimes hediondos, o fato de você fazer parte dela já é um crime hediondo. Pode ser que não chegue a praticar a organização criminosa nenhum crime. É lógico que, em geral, a organização criminosa pratica crime de tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, tráfico de armas, que agora é hediondo. A organização criminosa existe para isso. Só que existem outras organizações criminosas que não mexem nem com drogas, nem com armas. Sei lá, mexe com tráfico de pessoas, por exemplo, tráfico de mulheres, né? Então, foi voltada à prática de crime hediondo. Então, peraí, professor, tráfico de pessoas, que eu sempre bati nisso também, devia ser hediondo. Como é que traficar arma é hediondo e traficar pessoas não é, cara? Quer dizer, o tráfico de pessoas não é crime hediondo. Então, se a organização criminosa está voltada para o tráfico de pessoas, você que integra a organização não pratica crime hediondo, porque ela não está voltada à prática de um crime hediondo. Isso é meio estranho, né? Mas
né, ficar ligado com esses dispositivos aí, tá? Beleza. Aí vem aqui agora, né, o último ponto, que é justamente a questão, pessoal, da progressão de regime. Veja que o artigo 2º, parágrafo 2º, trazia o seguinte, olha. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos nesse artigo, ou seja, crimes hediondos e equiparados. Quais são os equiparados a hediondo? Terrorismo, tortura, tráfico de drogas. Então, como é que era a progressão para quem praticasse crime hediondo ou equiparado? Cumpria 2/5 da pena se fosse primário e 3/5 se fosse reincidente. Né? Aí ele mandou observar aqui outros dispositivos da lei de execução, mas não é o caso aqui para a gente comentar isso agora. Então, era assim. Agora isso aqui acabou. Agora, quer saber como é que é a progressão de regime? Tu tem que ir lá na lei de execução penal, a lei 7.210 de 84. Ou seja, galera, dentro da lei de crimes hediondos hoje, não tem mais, não fala mais nada em progressão de regime. O que não significa dizer que não caiba progressão de regime para crime hediondo ou equiparado. Cabe. Mas onde que eu vou achar o quanto que o cara tem que cumprir para progredir de regime? Você vai achar na lei de execução penal. Não mais na lei de crimes hediondos. A lei de execução penal, ela vai tratar não só dos hediondos, ela vai tratar da progressão de qualquer crime, inclusive os hediondos, tá? Vai começar agora com 16%. Lembram que tinha aquele negócio de 1/6? Tem que cumprir 1/6 da pena, quem pratica crime que não é hediondo. Agora não é mais 1/6, é 16%. A conta é quase a mesma, não muda pouca coisa. Matematicamente falando, há uma ligeira alteração. Tá? Mas agora é tudo em porcentagem, não é mais negócio de fração. 1/6, 2/3 da pena, não. Agora é porcentagem. Então, lá na Lei 7.210, no artigo 112 desta Lei de Execução Penal, diz o seguinte: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso. Claro, se vai progredir, sai do mais rigoroso para o menos rigoroso. Fechado, semiaberto, aberto. A ser determinada pelo juiz quando o preço estiver cumprido ao menos. Inciso 5º, tem vários incisos lá no artigo 112. Eu peguei os incisos 5º, 6º, 7º e 8º que tratam dos hediondos só. Os outros incisos tratam de outros crimes que não seja hediondo. Então veja, foi hediondo, tem 4 possibilidades. Primeira possibilidade, o apenado é primário, o condenado pela parte de crime hediondo ou equiparado é primário? É, então você vai cumprir 40% da pena. Praticou crime hediondo, é primário? Cumpre 40% da pena. Quer dizer, matematicamente, né, 2/5, ou não? Né? 2/5 da pena e 40% da pena, né? Aí aqui, eu vou para o inciso 7º aqui, ó. Depois eu volto nesse. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de hediondo ou equiparado. Quer dizer, 60% se for reincidente. Como é que era antes? 3/5. Me parece que dá na mesma. 3/5, 60%. Né? Depois vocês façam a conta aí, matemática, ver se, né? Agora, 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado, com o resultado morte, se for primário. Quer dizer, aqui o cara é primário, mas ele praticou um crime hediondo e houve morte. Aí, meu irmão, nem cabe livramento condicional e tu tem que cumprir 50% da pena. Quer dizer, é primário, mas teve morte, então não é 40%, tu cumpre 50%. E se tu for reincidente e houver morte, aí é 70%. Ou seja, o apenado é reincidente em crime hediondo ou equiparado e houve morte, sendo vedado o livramento condicional. Então é isso que mudou. Quer dizer, os 40% e 60% só mudou aqui que é em porcentagem. Era 2/5 e 3/5. Agora é 40 e 60. O que ele acrescentou aqui? Os 50 e os 70%, que é para o caso de haver morte. Havendo morte, o cara é primário, tu está aqui, 50%. É reincidente e houve morte, tu está aqui nos 70%. Tem que cumprir 70% da pena. Então, repito, dentro da lei de crime hediondo, tu não vai mais achar progressão de regime. Isso aqui estava dentro da lei de crimes hediondos, ó. Isso aqui não está na lei de crimes hediondos, está na lei de execução penal, mas está se referindo a crime hediondo. Então, continua sendo possível, tá? Pensa mais não? Beleza? Show. Amém. Desistiram. Falaram, não vou mais embora não, eu vou de Uber, deixa o carro aí no estacionamento. Yes.
Ó, então vamos lá. Oh, meu pai. Então veja, galera. Tranquilo com relação a isso aqui, moçada? Claro que isso aqui vai despencar em prova, né, galera? E aí vem aquela questão assim, ó. Aqui vem um tópicozinho assim, cri-cri para uma prova de concurso. A pergunta é a seguinte: será que numa prova de concurso, que lá no seu edital conste a lei dos crimes hediondos, mas não consta a lei de execução penal, será que ele vai poder cobrar isso aí? Isso vai dar o que falar, né? Por quê? Se ele não botou a lei de execução penal no seu edital, então tu não tem obrigação de estudar essa lei. Então tu não vai saber isso aqui. Porque não está mais na lei de crime hediondo, está aí aqui. Aí vai você recorrer, né? E aí, como é que fica? Gente, isso já aconteceu antes. Sabe o que eles dizem? Se nós estamos tratando de crime hediondo equiparado, tu tem que saber tudo sobre crime hediondo equiparado, não importa onde esteja. Ou seja, não importa se está nessa lei, tu tem que saber isso aqui. Continuando, galera. Então é o seguinte, terminamos então as alterações na Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos. Então essas foram as alterações que a Lei 8.072 sofreu, tá? Vamos para a próxima lei agora. Então mudou, tá aí, tirei, ó, tá o X, não existe mais o artigo 2º, parágrafo 2º, esquece, agora é a Lei 7.210, tranquilo? Vamos para a Lei de Interceptação Telefônica, a Lei 9296 de 96. Então veja, aqui, ó, esta lei é o pacote anticrime. No seu artigo 41, no artigo 41 desta lei, que é o pacote anticrime, que entra em vigor dia 23, mandou alterar o artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica. Ó. Então agora, o artigo 10 passa a vigorar com esta redação. Então veja como era e como ficou. O que está em negrito e sublinhado é o que foi acrescentado. Então, na verdade, não houve uma mudança significativa. Não se revogou todo esse dispositivo e criou um outro. Na verdade, ele embutiu alguma coisa que não tinha aqui. Veja, se você olhar para esse lado e esse, você vai ver que ele colocou agora escuta ambiental, que não tinha aqui, e colocou um parágrafo único que não tinha aqui. Tá? Você vê que a pena 2 a 4 anos e multa, 2 a 4 anos e multa. Até a pena é a mesma. Então vamos ler como era e como ficou. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial, ou com objetivos não autorizados em lei. 2 a 4 anos e multa. Era só assim que estava. A partir do dia 23... constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, galera, na verdade, o que ele quer dizer? Que não só a interceptação, o que é interceptação? Um terceiro vai gravar a conversa entre duas pessoas que estão no telefone, e veja que não só telefônica, informática ou telemática. Um terceiro vai captar a conversa entre duas pessoas se comunicando por e-mail, por WhatsApp. Então, quando esse terceiro capta essa conversa telefônica ou pelo WhatsApp ou por e-mail, chama-se interceptação telefônica. Nenhum dos dois estão sabendo que a conversa está sendo interceptada. Agora, quando um terceiro capta essa conversa, do mesmo jeito, terceiro capta a conversa, mas um deles, um dos interlocutores, sabe que a conversa está sendo gravada, isso vai se chamar escuta. Então agora não só a interceptação, quanto também a escuta é crime. Ou seja, um terceiro grava a conversa entre duas pessoas sem que elas saibam, é crime, e um terceiro grava a conversa entre duas pessoas, sendo que uma delas sabe que é crime. É crime do mesmo jeito. É isso que ele acrescentou aqui, ele adicionou a escuta junto à interceptação. Ou seja, na verdade, interceptação telefônica já abarcava a escuta. A interceptação é um gênero, a escuta é uma espécie do gênero. A diferença é que na escuta um deles sabe. E na interceptação lá, estou vocês falando, nenhum dos dois sabia que a conversa está sendo gravada. Então ele só quis adicionar isso aqui, tá? Aí o parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput desse artigo com objetivos não autorizados em lei. Sabe onde eu vejo um perigo disso aqui para a sua prova? Com a nova lei de abuso de autoridade. Sabe o que ele vai dizer lá na prova?
o juiz quer autorizar uma interceptação telefônica com objetivo não autorizado em lei, incorre no crime de abuso de autoridade. Cuidado. Olha aqui onde é que está o crime. Na lei de interceptação telefônica. Nós não estamos tratando da lei de abuso de autoridade aqui. Nós estamos tratando da lei de interceptação telefônica. Ele está deixando claro no parágrafo único. Juiz, se você autorizar uma interceptação, por exemplo, que não seja para instruir um processo criminal, porque a lei de interceptação diz isso. Juiz, tu só pode autorizar a interceptação telefônica em último caso, se não tiver outra forma de descobrir a verdade, só se for para instruir processo criminal, só se for para crimes punidos com reclusão. Se o juiz ferir a lei e autorizar uma interceptação ignorando esses parâmetros, aqui está ele. Vai responder com a pena de 2 a 4 anos e multa. Percebeu? Me parece que o legislador aqui foi desatento. Eu acho que ele queria botar isso aqui dentro da lei de abuso de autoridade, como crime de abuso de autoridade. Mas não estamos falando dessa lei aqui. Nós estamos falando da lei de interceptação telefônica. E é aqui que está, ó, artigo 10, parágrafo único. Toma cuidado com isso para a sua prova. Tá bom, galera? Beleza? Até na lei de interceptação tem algo parecido. Na lei de abuso de autoridade tem algo parecido. Tá? Mas não é isso aí. Não é nesses termos aí. O que mais que foi alterado nesta lei de interceptação telefônica? Veja, o artigo 10... Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para te chamar a atenção. Olha aqui um detalhe importante. Sabe qual foi a lei que mandou alterar isso aqui, o artigo 10? Não sei se vocês observaram. Olha esse número aqui. Lei 13.869 de 2019. Gente, que lei é essa daqui? É a lei do pacote anticrime? Não. Essa lei aqui é a lei de abuso de autoridade. Ah, professor, agora vai confundir minha cabeça. Minha Nossa Senhora, peraí. Como é? Lá na lei de abuso de autoridade, esse é o número da lei de abuso de autoridade, 13.869. Aí ela tem vários artigos. Do artigo 9º desta lei até o artigo, salvo melhor juízo, 38. Do 9º ao 38 é só a parte de crime de abuso de autoridade. Aí, depois do 38, vem 39, 40, 41 e outros, mandando alterar dispositivos em outras leis. Quer dizer, a lei de abuso de autoridade não trata só dos crimes de abuso de autoridade. Ela também manda mexer em outras leis. Aí olha o artigo 41 dela. O artigo 41 da lei de abuso mandou que esta lei aqui, de interceptação, passasse a vigorar com esta redação aqui, ó. Mas isso não significa dizer que estamos diante de um crime de abuso de autoridade. Entendam. Repito, a lei de abuso de autoridade tem crime de abuso de autoridade lá dentro, lógico. Dos artigos 9 ao 38. O que não tiver do 9 ao 38 não é crime de abuso de autoridade. E onde é que está isso aqui? No artigo 41 da lei de abuso. Mandando que esta lei de interceptação trouxesse esse crime aqui agora, ó. Esse. Quer dizer, veja como é que é o nosso legislador. Não era mais fácil ele ter dito assim lá na lei: juiz, se você fizer isso aqui, ó, incorre no crime de abuso de autoridade. Se você agir aqui, artigo 10, parágrafo 1, dessa forma aqui, ó, você vai responder por abuso de autoridade. Mas não é isso. A lei de abuso de autoridade mandou que acrescentasse o parágrafo único ao artigo 10 da lei de interceptação. E qual é o nome desse crime aí? Não tem. Não tem nome para essa conduta aqui do juiz do parágrafo único. E como é que você sabe que é o juiz, professor? Porque ele está dizendo aqui, ó, a autoridade judicial que determinar a execução de conduta prevista no caput. O caput é isso aqui, a cabeça. Então, se o juiz autorizou isso aqui, quem fez a interceptação não responde por crime, porque ele tinha ordem judicial. Mas o juiz vai responder se ele autorizou com objetivos não autorizados em lei. E quais são os objetivos que a lei autoriza fazer a interceptação? Estão logo no início da lei 9296 de 96, que você estuda quando você vai analisar a lei de interceptação telefônica. Beleza, galera? Então, atenção para isso aqui, lei 13.869. Agora, olha a próxima alteração, a lei 13.964. Ah, aqui é a lei do pacote anticrime. A 13.964, no seu artigo 7º, mandou acrescentar esse 8º A que não tinha. 8A. Tem lá o artigo 8º, aí ele mandou, bote o 8A. Então ele criou isso aqui agora, o pacote anticrime, criou o 8º A na lei de interceptação. Diga.
Vamos ver isso agora. A sua pergunta vai estar agora nesse dispositivo. A pergunta da colega é o seguinte: professor, você falou interceptação, um terceiro grava a conversa com duas pessoas. Tá, entendi. Mas e se não tem o terceiro? E se só tem A e B? E o A grava a conversa com o B? Não é crime. Aí não é crime. Porque isso não é uma interceptação. A interceptação é quando o terceiro grava a conversa entre duas pessoas e quando uma delas está sabendo, chama-se escuta. Agora, a chamada gravação entre duas pessoas, um gravando a conversa com o outro, não constitui. Aliás, aqui vai falar claramente isso agora nos próximos dispositivos. Sim, mesmo que o outro não saiba. Até porque não adianta gravar uma conversa o outro sabendo. Ei, estou gravando tudo. Aí o cara, ótimo, foi bom você dizer. A ideia não é essa, né? Se o cara está gravando, certamente a outra não está sabendo de nada. A pergunta é, e pode? Então a lei diz que isso não é crime, tá? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ver se está já nesse dispositivo ou no próximo, porque nós vamos ver dois dispositivos agora. Então veja, galera, o 8º-A, ele vai tratar de quê agora? Algo que não existia aqui nesta lei, mas que já existia na Lei 12.850 de 2013. A Lei de Organizações Criminosas já tratava disso aqui, como meio de obtenção de prova para desbaratar uma organização criminosa. Mas a lei de interceptação só falava em interceptação telefônica, informática e telemática. Aí vinha a pergunta, tá, e se um terceiro grava uma conversa entre duas pessoas com um microfone embaixo da mesa? Isso não é telefônica, informática ou telemática. Logo, se não tem previsão em lei, não é crime. Um terceiro gravando conversa de duas pessoas sem que elas saibam, em ambiente privado, sem nenhuma delas sabendo disso. É crime? Não, não era. Porque isso não é interceptação telefônica, não é informática, não é telemática. Agora a lei colocou. Agora vai existir as disposições relacionadas a isso, e logo em seguida, no artigo 10A, ele vai trazer que isso aqui é crime. Então, primeiro ele traz a conduta no 8A. Está aqui, 8A. Depois ele vai dizer que a conduta do 8A é crime, vai estar no 10A. Ou seja, galera, primeiro ele trata do assunto, do tema, e depois ele vai dizer que fazer isso aí sem autorização judicial é crime. Assim como é a interceptação telefônica sem autorização judicial. Então veja que no 8º-A ele diz assim: para investigação ou instrução criminal, tá vendo? Igual a interceptação telefônica. Tem que ser para investigação e instrução criminal. Não se pode, o juiz não pode autorizar a interceptação telefônica para instruir um processo civil, uma ação de indenização por danos morais. Não, é só para descobrir crime. Pode ser autorizada pelo juiz a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Olha agora, captação ambiental de quê? Sinal eletromagnético, óptico ou acústico. Agora entrou o quê? A gravação de imagens, a gravação de som, captação de som, vai gravar a conversa num ambiente. O que não existia antes. Antes era telefone ou por computador ou por WhatsApp. Agora não. É a captação no ambiente da conversa. Como aqui com a gente, está sendo captado agora o que eu estou falando, tanto imagem quanto som. Está aqui, está sendo tudo gravado, tem até backup. Ou seja, eu estou hiper gravado aqui, estou hiper grampeado. Né? Então é a mesma coisa se alguém fizesse isso de forma clandestina. Bota uma câmera escondida nessa sala para ver o que o Lincoln vai dizer. Para pegar imagens dele com a turma e som. Então bota um gravadorzinho embutido em algum lugar aí, tipo James Bond, né? Tudo escondidinho, para ver o que ele vai dizer. E é isso, a captação ambiental, que não existia antes. E aí ele vai dizer, quando é que é possível isso aqui? Aí ele vai colocar os fatores, né, que a gente coloca aqui. Claro que o dispositivo é grande, porque ele vai trazer aí dispositivos que são muito parecidos com os dispositivos que já se utiliza para interceptação telefônica. Mas aqui houve ligeiras alterações, incompreensíveis, diga-se de passagem. Se não for lei ruim, não é o legislador nosso no Brasil, a técnico. Porque veja, ele diz aqui assim, para haver essa captação aqui, além da prova
tem que ser em último caso, ou seja, não tem como ser feita por outros meios, e isso também vale para a interceptação telefônica. Aí ele diz, tem que haver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infração criminal, isso já existe para a interceptação telefônica. Aí ele bota, cuja pena máxima seja superior a 4 ou infração penal conexa. Opa, peraí. Quer dizer que para o juiz autorizar uma captação ambiental, é preciso que o crime que esteja sendo investigado e que se quer descobrir com essa captação, ele tem que ser punido com a pena maior que 4 anos. Acontece que aqui ele está se referindo apenas à captação ambiental. Aí vem a pergunta, e se for interceptação telefônica, a pena tem que ser maior que 4? Não. Mas, quer dizer, ele está usando 2 parâmetros. Quer dizer, para interceptação telefônica não precisa ter pena superior a 4 anos. Para captação ambiental, precisa que a pena do crime investigado seja superior a 4. Não faz sentido isso. Ou usa para tudo, ou não usa para nada. Por que vale para um e não vale para o outro? E olha, isso aqui está dentro da lei de interceptação telefônica. Não era mais fácil ele dizer assim, tudo que vale para interceptação telefônica vale para captação ambiental, sem tirar nem pôr. Opa, ok, entendemos. Mas não, ele inventa isso aqui só para isso, para captação ambiental. Aí vem aqui, parágrafo 3º. A captação ambiental não pode exceder o prazo de 15 dias. Isso também ele diz para a interceptação telefônica. O prazo máximo é 15. A pergunta é, pode ser prorrogado esse prazo? Aí ele diz aqui, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Quer dizer, veja, para a interceptação telefônica, a redação nessa própria lei, lá no artigo 1º, artigo 2º da lei de interceptação, aí ele fala só sobre a telefônica. Gente, na verdade o legislador pegou a lei de interceptação e fez uma cisão. De um lado ele colocou captação ambiental de sinal eletromagnético, óptico e acústico, e do outro lado a interceptação telefônica, telemática ou informática, colocando parâmetros, a maioria deles iguais, mas tem parâmetros distintos. Por exemplo, aqui, ó, desde que, olha o que ele diz, para haver essa prorrogação, presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Isso aqui ele não coloca lá para interceptação telefônica, não exige isso. Aí vem aqui o parágrafo 5º, aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Olha como ele é ruim. Ele fala as regras específicas previstas na legislação específica para a interceptação. É essa, cara. Tu está esquecendo que tu está falando da lei de interceptação? Tu está falando dela. Ele dá uma impressão, dá uma ideia que ele está falando de outra lei. Olha, o que eu não tiver colocado aqui para captação, que eu tiver esquecido, use o que vale para interceptação previsto na lei específica. Ô cara pálido, a lei é essa. Nós estamos tratando da 9296. Esse artigo 8º A está em que lei, cara? Na lei de interceptação telefônica. Quer dizer, é mais ou menos como se agora tu tivesse que chamar a lei assim, ó. Não é lei só de interceptação telefônica. É lei de interceptação telefônica, informática, telemática e lei de captação ambiental de sinal eletromagnético, óptico e acústico. Porque a lei agora vai tratar disso tudo. Mas vocês vão ver, vão continuar chamando, porque já ficou conhecida a lei de interceptação telefônica. Pronto, ela ficou conhecida assim, mas não trata só de telefone. Tá bom? Aí vem aqui o artigo 10A. É crime realizar captação ambiental de sinal eletromagnético, óptico ou acústico para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Aí você me pergunta, e tem algum momento em que a autorização judicial não é exigida? Não é exigível? Não precisa de autorização judicial? Tem. Quando a captação for feita em lugar público, aí não precisa de ordem judicial. Quer dizer que eu não pratico crime, professor, se eu captar a conversa de alguém numa pracinha? 2 pessoas estão conversando numa pracinha. Se eu captar a conversa dela, não é crime? Não. É lugar público. Só será crime se for em ambiente privado. Num restaurante, pode? Pode. Numa pracinha, pode? Pode. Não. Acústico significa que ele está ligado a quê? A gravar o som. Mas não quer dizer que seja lugar aberto ou fechado, tá? Por isso que ele colocou aqui, quando esta for exigida, senão ele não teria colocado isso aqui.
Ou seja, só é crime se você fez isso quando precisava de autorização judicial. E quando é que precisa de autorização judicial? Quando for em ambiente privado. Porque aí você está violando a privacidade das pessoas. Quem quer privacidade não conversa em pracinha pública. Quem quer privacidade, né? Não houve uma época em que um paparazzo fotografou uma modelo numa praia, né? Assim, namorando lá, na época com o namorado dela lá numa praia, e ela depois alegou que houve violação da intimidade dela. E aí foi ao judiciário, e o judiciário disse: mas como você quer privacidade? Você estava na praia. Quem quer privacidade não pode estar numa praia. Praia é ambiente público. Ah, mas era uma praia deserta. Ah, agora é tua então. É deserta, então é minha. Não existe praia sua, a praia é bem de uso comum do povo. Pode ter menos pessoas ou mais pessoas. Então você tem que se ligar que o que você está fazendo, alguém pode estar por ali de longe, ainda mais agora com os equipamentos super modernos, tem câmeras que dão um zoom de 1 milhão de vezes. Que você vê a lua assim, nos seus mínimos detalhes, a lua mesmo. Então assim, não há essa possibilidade da pessoa dizer: a minha intimidade foi ferida. Agora, você está dentro de casa, está num ambiente privado, meu amigo. O seu ambiente, né, não é um ambiente público que vale para todos, que vale para qualquer pessoa pode transitar, aí é diferente. Não, mas não é nesse sentido, né? Porque uma escola privada, o público e o privado aí não é no sentido de... A escola, mesmo sendo privada, anda muita gente. Aí não é bem essa ideia, tá? Muito bem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aí olha aqui agora, talvez responda a pergunta que a colega fez agora há pouco. Não há crime, deixou claro, não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Então, se é um dos interlocutores fazendo a gravação com o outro, e não importa o lugar, ele não disse lugar que tem que ser ambiente público, privado, não. Foi um dos interlocutores que gravou a conversa com o outro, não haverá crime. Quer dizer, na verdade, ele fala da captação como uma forma de um terceiro captar a conversa de 2 ou mais pessoas. Agora, se um dos interlocutores está gravando a conversa, aí não será crime. Quer dizer, ele está participando da conversa. Então, diz a lei, nesse caso não é crime. Aí vem o parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam captação, porque num primeiro momento é sigiloso, quando o juiz autoriza, é lógico, tem que ser sigiloso. Aí o funcionário público vazou para a imprensa. Isso não é muito incomum, né? A gente vê muito esses vazamentos. Então, ó, tu vai responder com 2 a 4 anos, pena dobrada. Se o juiz te der 2, tu vai ficar com 4. Se o juiz te der 4, tu vai ficar com 8, por ser funcionário público que gravou isso aqui, que vazou. Ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Perceberam, galera? Então essas foram as alterações nesta lei de interceptação. Repetindo, então essa lei sofreu alteração de 2 outras leis. Da lei anticrime, do pacote anticrime e da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade mandou mexer no artigo 10, né, no artigo 10 isso mesmo. E o pacote anticrime criou o 10A. Quer dizer, o artigo 10 é o crime de interceptação telefônica, o 10A é o crime de captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Ah, tá. A pergunta do colega, quer dizer, é mais um detalhe, né, que a gente pode observar. Isso aqui, professor, se for em relação à interceptação telefônica, na verdade, quando você lê a lei de interceptação, ela diz que isso é proibido, vai responder por crime, mas não bota a pena em dobro. Quer dizer, por que para o funcionário público que vaza uma captação a pena é dobrada, e se ele vazar uma interceptação telefônica não é dobrada? Quer dizer, isso aqui está sendo aplicado para a captação ambiental. Quer dizer, o legislador é assim, ele bota para uma coisa e não bota para outra. Por quê? Qual o motivo? Não tem justificativa. Então são detalhes que vocês têm que ficar atentos, tá? Então aí são as alterações da lei de interceptação telefônica. Quanto tempo, qual o período que o telefone do cara vai ficar grampeado? 15 dias. Tá, mas em 15 dias a polícia não descobriu nada. Pede ao juiz para prorrogar. Aí qual é o período? Aí diz a lei de interceptação, o juiz pode prorrogar a interceptação telefônica por mais 15, por mais 15, por mais 15, quanto tempo for necessário, ele vai prorrogando por período de 15 dias. Quando chegou aqui na captação, ele usou a redação um pouquinho diferente, mas que significa, ao fim e ao cabo, a mesma coisa, né? Ele usou aqui assim, ó,
A captação não pode exceder 15 dias, renovável, pode ser renovada? Então pode exceder. Se houver autorização judicial, pode passar de 15. Renovar por decisão judicial por iguais períodos. Então, para a captação, ele escreveu melhor do que o que está lá na lei de interceptação. Então, aqui ele disse, pode por iguais períodos, 15, 15, 15, 15. Aí, você pode fazer aí essa prorrogação, tá? Da interceptação. Quer dizer, uma interceptação pode durar 1 ano. Basta que peça autorização e o juiz vá prorrogando até se descobrir alguma coisa. Diga. Ah, o ideal... Não, o juiz tem 24 horas por lei para atender ao pedido. O ideal, um delegado, um promotor esperto, antes de terminar os 15, já peça a prorrogação. Porque se tu esperar acabar o prazo para chegar a autorização de prorrogação, vai estar ilegal aquilo. Né? No 16º dia, cadê a autorização do juiz para prorrogar? Não tem, então é ilegal. E tu vai estar praticando crime. O delegado vai estar praticando crime. Então tem que ter muito cuidado. Antes de terminar o prazo, já pede a prorrogação, senão tu não vai estar amparado. Se o juiz demorou, tu tem que tirar o grampo. O juiz demorou a autorizar, então tira. Nós não podemos gravar mais nada enquanto não chegar a autorização. Chegou a autorização, bota de novo. É isso, tá? Agora pode prejudicar as investigações. Vai que, nesse momento que tirou o grampo, os caras falaram coisa importante. Então tem que ser uma coisa contínua, né? Próxima lei. 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento. Está aí agora o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Aqui, ó, pacote anticrime, a Lei 13.964, no seu artigo 9º, mandou alterar o artigo 16 da Lei 10.826. Ou seja, galera, percebam aqui, o que mudou daqui para cá? Está aqui em vermelhinho, ó, só isso que mudou, mais nada, até a pena é igual. Ou seja, no Estatuto do Desarmamento, estava dizendo que é crime possuir, deter, tá vendo aqui, ó? Possuir, é a posse. Agora, e o porte? O porte é tudo isso aqui, ó. Deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, tudo isso aqui é porte ilegal. Aí, ele falava sobre a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Na verdade, por que ele tirou isso aqui? Porque o nome do crime aqui em cima, ó, é posse ou porte de arma de uso restrito. Quando chegava aqui no tipo, ele botava proibido ou restrito. Então o que ele fez agora? Ele tirou a expressão aqui, de uso proibido, e colocou aqui, de uso restrito. Deixou só restrito. Colocou não. Ele manteve a de uso restrito e tirou só isso aqui, essa expressão. Então percebam que o que mudou daqui para cá é que aqui tem a palavra de uso proibido e aqui não tem. Aí você pensa assim, ué, peraí, professor, então não é mais crime portar ou manter uma arma de fogo de uso proibido em casa? É que não está aqui nesse caput. Deixa o caput só para uso restrito, como está escrito aqui em cima. Ó. Olha como era ruim. Aqui em cima estava restrito e aqui tinha proibido ou restrito. Aí o legislador percebeu e fala, tira o proibido daqui, deixa só o restrito como está aqui, ó. Restrito, restrito. Ok, ajeitou, beleza. Aí vamos para frente. Parágrafo único, enorme. Claro que eu não vou ler isso aqui tudo, mas só o que mudou. O parágrafo único do artigo 16, olha, saiu essa expressão parágrafo único e ele colocou parágrafo primeiro, tudo mais é igual. Quer dizer, ele só fez isso. Era um parágrafo único, quer dizer, significa que não ia ter mais nada, só existia esse parágrafo. Ele tirou essa palavrinha e colocou parágrafo primeiro. Significa que vai ter um parágrafo segundo. Ele trocou o parágrafo único por parágrafo primeiro, o resto é igual. Tá, professor, entendi. Então, cadê o parágrafo segundo? Calma, na sequência, vamos lá. Agora vem o parágrafo segundo, que não existia. Está aqui, ó. 16, eu estou no artigo 16 da Lei de Armas, no parágrafo 2º, que não tinha, não existia nada, era parágrafo único. Se as condutas descritas no caput, no parágrafo 1º, envolver arma de uso proibido, a pena é de 4 a 12. Pronto. Então, continua sendo crime, porte ou posse legal de arma de uso restrito e porte ou posse legal de arma de uso proibido. Só que se a arma for de uso proibido, a pena é maior, é de 4 a 12. Percebeu? O restante permanece lá, ó, 3 a 6 anos. Arma de uso restrito, beleza? 3 a 6. E isso aqui,
esse parágrafo único não é mais parágrafo único, passa a ser o parágrafo primeiro, e agora nós teremos, além do parágrafo primeiro, esse parágrafo segundo, as armas de fogo de uso proibido. Tranquilo até aqui, galera? Aí vem o decreto que eu prometi. Professor, qual é essa ideia de arma de uso permitida, arma de uso restrito, arma de uso proibido? Nesse decreto 9845 de 2019, ele fala sobre isso. Ó. Quer saber o que é uma arma de fogo de uso permitido? Está aqui. Arma de uso permitido. Arma de fogo semiautomática ou de repetição que sejam de porte, cujo calibre nominal com a utilização da munição comum não atinja na saída do cano de prova, olha aqui, ó, energia cinética superior a 1.200 libras-pé, ou 1.620 joules. Isso é técnico, né, galera? É eminentemente técnico. Quer dizer, o decreto está aí, ó. É isso aí uma arma de uso permitido. Ou então é uma arma portátil de alma lisa, quer dizer, não é alma raiada, é o cano liso por dentro. Porque toda arma por dentro do cano tem um raiamento, como se fosse nossa impressão digital. Quer dizer, quando dispara um projétil daquela arma, se você pegar o projétil e comparar com a arma, você vai saber que saiu dali. Então aqui não, aqui é alma lisa. Então também é uma arma de uso permitido. E portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.200 libras-pé, ou 1.620 joules. Quer dizer, agora tem que pegar a arma, a perícia olhar e dizer assim, aqui a saída, né, a energia cinética na saída do cano é de 1.620, não passa disso. Então é uma arma de uso permitido. Aí vem as armas de uso restrito. O que é uma arma de uso restrito? As armas de fogo automática, semiautomática ou de repetição que sejam não portáteis, pensa no Rambo com a ponto .50, não é portátil, ou então de porte, mas cujo calibre nominal, olha, a energia cinética seja superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Passou de 1.620 joules na saída do cano, a energia cinética, a arma é de uso restrito. Ou a arma portátil de alma raiada, cuja energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Quer dizer, o que vai definir agora o uso permitido ou uso restrito é isso aqui. E aí vem as de uso proibido. O que é arma de fogo de uso proibido? Armas de fogo classificadas de uso proibido em acordo e tratado internacional, dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, ou as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. James Bond, irmão, aqui ó, James Bond. Uma caneta no bolso, é uma arma. O cara tira a caneta, virou um revólver, pá! É uma arma dissimulada. Uma bengala. Mas ali é uma metralhadora, uma pasta. O cara está carregando uma pasta, mas aquela pasta, quando abre, vira uma metralhadora. Existe isso aí. Então ele quer dizer isso, a arma proibida é isso. Aquelas que têm uma aparência de objeto inofensivo, é uma pasta, é uma bengala, é um guarda-chuva, é uma caneta, mas na verdade aquilo lá é uma arma de fogo. Aí é uma arma de uso proibido. Ou então, toda aquela que um tratado internacional disser que é proibido. Pronto, isso é arma de uso proibido. Né? Beleza, galera? Então isso você vai precisar utilizar quando você estiver estudando o Estatuto do Desarmamento, que vai falar lá, arma de fogo de uso permitido, tem lá as disposições legais para ela, arma de uso restrito, inclusive as penas mudam. Vocês viram que a pena muda? Quem tem em casa uma arma de uso restrito é uma pena, sem autorização legal. Quem tem em casa uma arma de uso proibido, a pena é outra. Aí você diz, e o que diferencia uma da outra para saber se é proibido ou restrito? Está aí. É o que o decreto está dizendo. Beleza? Mais alteração? Sim. Artigo 17. Comércio ilegal de arma de fogo. O que mudou? Somente a pena, galera, mais nada. Claro que isso aqui agora passa a ser hediondo, a gente já viu isso hoje. Esse crime aqui, ó, passa a ser hediondo, não era. E a pena muda. Olha a pena, era de 4 a 8 anos, agora é de 6 a 12. E aí observe o nome do crime, que eu falei isso hoje com vocês. Qual é o nome do crime? Comércio ilegal de arma de... Aí tu pensa assim, então o crime é comercializar arma de fogo sem autorização. Mas nada, não é verdade. Olha aqui. Quem adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio, olha aqui agora, ó.
no exercício de atividade comercial e industrial. Sempre aqui, galera, se você fizer tudo isso, qualquer dessas condutas, no exercício de atividade comercial e industrial, uma arma de fogo, ou acessório, ou munição, tá vendo? Ele não colocou isso aqui em cima no nome do crime. O crime é comércio ilegal de arma de fogo, mas quando tu vai ver o tipo, vale arma, vale acessório, vale munição, sem autorização, 6 a 12 anos. Então observa que não é só comercializar não. Montar, desmontar, olha aqui, ó, montar, desmontar, remontar. Galera, eu monto e desmonto arma, fui armeiro, e aí quem quiser pode vir que eu ajeito lá no fundo de casa. Meu irmão, tu vai responder para o comércio ilegal de arma de fogo. Ah, mas eu não estou comercializando arma, eu faço a limpeza da arma, eu não compro e vendo arma não, eu só limpo. Está aqui, montar, desmontar, remontar, adulterar, tudo é comércio ilegal de arma de fogo. Esse é o nome do crime. Quer dizer, vejam, galera, que nem sempre o nome do crime equivale exatamente ao tipo que está previsto. Beleza, galera? É que se ele fosse botar tudo isso aqui em cima para dar o nome do crime, a maneira ia terminar hoje, né? Aí vem o artigo, ainda no 17. O que era parágrafo único, veja que está em vermelho, era parágrafo único, agora é o parágrafo primeiro. Aí ele diz, equipar essa atividade comercial igual que está aqui, só mudou isso. Tirou o parágrafo único e trocou para o parágrafo primeiro. Significa o quê? Que ele vai criar um parágrafo segundo, tá? Aí ele vai dizer aqui, parágrafo segundo, incorre na mesma pena do artigo 17, quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Coisa nova. Gente, ele colocou isso aí e colocou também na lei de drogas. O que significa policial disfarçado? Não vá me confundir com policial infiltrado. O policial infiltrado é aquele que está dentro de uma organização criminosa se fazendo passar por bandido. Esse é o policial infiltrado, como se fosse um bandido. O policial disfarçado necessariamente não está infiltrado. É claro que todo infiltrado está disfarçado, mas nem todo disfarçado está infiltrado. Percebeu? Então, o que é um agente disfarçado? É o cara que chega na boca de fumo e fala, pô, vim comprar drogas. É o cara aqui no Estatuto de Desarmamento que faz o quê? Que compra uma arma de fogo ou acessório ou munição de um bandido que mexe com isso. Por que ele colocou isso aí? Porque antigamente, sem esse dispositivo, se dizia, sabe o quê? Esse flagrante policial que você deu no cara, ele é ilegal. É um flagrante preparado. Você induziu o cara a ir buscar uma arma de fogo e te vender. Então não valeu, porque você induziu o cara a praticar o crime. A lei está dizendo agora, não tem isso não, meu irmão. Se está na cara, está ali, ó. Ele botou bem claro. Quando presentes elementos probados. Então tem prova de que o sujeito já pratica esse tipo de crime. Mas naquele momento ele não está com arma para vender. Mas a polícia já descobriu que ele compra e vende arma. Aí chega um policial disfarçado e diz, cara, eu queria comprar uma arma. Pô, bicho, aqui eu não tenho. Aí o policial diz, amanhã tem como tu conseguir? Tem. Pronto, consegue para mim? Aí no outro dia o cara traz a arma. Aí o policial, tu tá preso em flagrante. Isso antes era proibido. Esse flagrante era ilegal. Porque tu induziu o cara a praticar o crime para dar o flagrante. Agora não. Se ficar provado que o cara já mexe com isso, então o policial não induziu a nada. O policial foi só comprovar que de fato ele vende mesmo. Aí quando vender a arma, aí o policial fala, tu tá preso em flagrante, comércio ilegal de arma de fogo. Percebeu, galera? Por isso que o legislador colocou esse dispositivo que vale tanto para armas quanto para drogas. Nós vamos ver já na lei de drogas. A única alteração na lei de drogas foi isso aí. Na lei de drogas, tá? Aqui, o artigo 18, o que mudou? A pena, mais nada. Tráfico internacional de arma de fogo, reclusão de 4 a 8, como é que ficou agora? Reclusão de 8 a 16. Caramba, dobrou, hein? Né? Era 4 a 8, foi para 8 a 16, dobrou a pena. Ficou puxado agora, o traficante de arma. E agora passa a ser hediondo, finalmente. Percebeu como é que é a coisa? Mas só mudou isso. Tá, e o que mais no 18? Mais nada, professor. Ó, criou o parágrafo único. Não tinha o parágrafo único no 18. Diz, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, ó, em operação de importação, sem autorização da autoridade, a agente policial disfarçado. Qual a diferença para o 17?
é que aqui agora tem uma operação grande, meu irmão. Agora é fuzil, é bazuca que o cara está trazendo lá de fora. Aí o policial disfarçado está ali, ó, eu compro. Se faz passar por um comprador. Quando o cara trouxer o produto importado e passar para o policial está preso. Então o que mudou foi isso, do 17 para o 18. Que aqui é uma grande operação de importação. Tá? Ele não falou exportação certamente porque aí a arma está saindo do país. A gente quer saber o que está entrando de forma ilegal. Né? Embora tráfico é entrada ou saída, tá? Mas aqui ele colocou só a importação, porque geralmente o cara adquire arma lá fora para vender aqui, no mercado negro que seja. Aí o policial disfarçado está lá para comprar. Quando o cara for vender, o policial dá o flagrante. Tá bom, galera? Artigo 20 da Lei de Armas, só mudou isso aqui, ele acrescentou o inciso 2. Ou seja, nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada de metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidos nos artigos 6, 7 e 8 dessa lei. Isso aqui está igualzinho o que era antes, ó, não mudou nada. Sabe o que significa? Se uma pessoa que tem autorização para portar arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento, praticar quaisquer desses crimes aqui, ó, por exemplo, o 15 é o disparo. 15 é disparo de arma de fogo. Então, uma pessoa que tem autorização para portar arma de fogo, se ela disparar arma de fogo em local público, em lugar aberto ao público, a pena para ele vai ser o quê? Aumentada em metade. Só que agora ele acrescentou mais alguma coisa. Se também a pena será aumentada de metade, para quem pratica esses crimes aqui, ó, do Estatuto, você vê que aqui é o comércio ilegal do 17, o tráfico internacional do 18, né? O 16, que é aquele posse ou porte de arma de uso restrito, o 15, que é o disparo, tá? Então, tudo isso aí são dispositivos que estão lá no Estatuto. Se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Quer dizer, não é a primeira vez que o cara traz arma ilegal lá de fora para cá. Ele já é contumaz. Então ele já pratica o 18, não é de hoje, ele já é reincidente. Então a tua pena agora, neste novo crime, vai ser aumentada em metade, porque tu já é reincidente em crime dessa natureza. Beleza, galera? Disparo. Já é a segunda vez que o cara dispara em praça pública, porque é delegado de polícia. Aí toma umas e vai disparar em público. Ah, já é a segunda, tu é reincidente? Então a pena para você vai aumentar de metade. Se o juiz já te dá 4 anos, agora aumenta em metade. Vai te dar mais 2. Vai te dar 6. Beleza, galera? Tranquilo? Aí o artigo 34A, mais um acréscimo que ele trouxe no Estatuto do Desarmamento, que são os dados relacionados à coleta de registros balísticos, galera, nesse Banco Nacional de Perfil Balístico. O que é isso? Essa ideia nesse dispositivo legal aqui no Estatuto do Desarmamento. Já existe na Lei de Identificação Criminal banco de dados para perfil genético. Ou seja, o sujeito praticou um crime hediondo, equiparado a hediondo, bota lá um cotonetezinho na boca dele, depois de todo o procedimento, não é nada invasivo. Para quê? Para aquela saliva ali vai para um banco de dados. Quando esse sujeito for solto e tal, praticar um novo delito, já vão fazer uma comparação. Quer dizer, é mais ou menos como a gente, os nossos dados não estão na Secretaria de Segurança Pública, quando você vai tirar a identidade, ela pega teus dados lá, a impressão digital, fica tudo lá registrado, né? Inclusive na sua carteira tem também a impressão. Então, quando se pratica um crime, vão coletar as impressões digitais e vão comparar lá com o sistema. E vão dizer, essa impressão digital é de Lincoln. Então, aqui agora, o legislador criou isso também para quê? Para um crime grave que o sujeito pratique, coleta lá uma salivazinha dele, coloca no banco de dados, para um próximo crime, para ajudar na investigação de um possível crime, já tem lá todos os dados dessa pessoa. Só que aqui ele criou agora isso, não só para a pessoa, mas também para a arma. Ou seja, praticou o crime com arma de fogo X, essa arma é apreendida, tudo dela vai para esse banco de dados. Tudo. Todas as características da arma, vai tudo para esse banco de dados, e aí, quando for praticado um delito, vamos imaginar, né? Vamos imaginar, porque quando a arma é apreendida e é entregue lá para a polícia, no caso, comando do Exército, né? Quando a arma é apreendida, não há mais necessidade dessa arma para o processo. A arma era de origem ilegal, manda para o comando do Exército e o Exército vai redistribuir ou vai destruir, beleza. Mas e se a arma foi furtada de alguém?
O sujeito furtou a arma de alguém e praticou um crime. Essa arma tem que ser devolvida ao dono. Só que como houve um crime com ela, todos os dados dela vão para esse banco aqui. Na próxima vez, numa eventualidade de ocorrer um novo disparo com essa arma, já se faz uma comparação, já tem todos os dados dela no banco, faz uma comparação. Então a ideia é essa, juntar nesse banco de dados todas as características, não só de arma, como de munição. Tá? Na verdade, alguns estados agora, não me recordo exatamente os estados, mas a Polícia Federal e alguns estados já têm um banco parecido com isso, para colocar esses dados. É que agora a lei quer estender isso para todo o país por meio da lei. Mas já havia isso aí com a Polícia Federal, já tinha isso aí, tá? Então aqui, ó, lá na Lei 10.826, eu trouxe aí 4 parágrafos, né? Tem mais falando sobre isso, mas basicamente o Banco Nacional de Perfil Balístico tem o objetivo de cadastrar arma de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projeto e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. O estojo de munição é aquela cápsula vazia, a casca que fica no chão quando você deflagra um tiro, aquilo chama-se o estojo, tá? E o projétil é a cabecinha. Aí diz, o Banco Nacional de Perfil Balístico é constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por arma de fogo relacionada a crimes. Por quê, galera? Porque talvez você que já estudou o Estatuto do Desarmamento fala assim, mas peraí, já existe o SINARME, professor. O Sistema Nacional de Armas já cadastra armas de fogo no país, mas não está relacionado necessariamente, quando você vai comprar uma arma, já é tudo cadastrado no SINARME. Mas aqui não, é arma que se envolveu em crime. Então, se essa arma for utilizada para crime, obrigatoriamente os dados dela vão todos para esse banco aí. É isso que ele está dizendo. Mas uma arma, em geral, já tem que estar cadastrada lá no Sistema Nacional de Armas desde o início, desde sua origem. Tá? Agora, e aquelas armas que são importadas ilegalmente? Está no SINARME? Não está. A arma entra no país de forma clandestina. Está no sistema? Não está. Aí praticou-se um crime com aquela arma. Então, os dados dela vêm para cá. Beleza? O Banco Nacional de Perfil Balístico é gerido por quem? Unidade Oficial de Perícia Criminal. Então é a perícia, a unidade de perícia que cuida desse banco, tá? E aí, claro que os dados têm caráter sigiloso e aquele que permitiu ou promover a utilização para fim diverso do previsto nessa lei vai responder civil, penal e administrativamente. Então, logicamente que os dados que estão contidos ali é para a polícia, é para o Ministério Público, é para o juiz, não é de amplo acesso público não está na internet não. Tá bom, galera? Então, essas são as alterações no Estatuto do Desarmamento. Aqui, tranquilo, na Lei de Armas só houve essa alteração, mais nada. Lei de Drogas, perdão. Na Lei de Drogas, só essa alteração. Inciso 4º do artigo 33, parágrafo 1º. Quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a um agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. É aquilo que eu falei. O que vale para arma, vale para drogas. Então, se o policial disfarçado diz, pô, tu não tem droga aí contigo agora? Mas eu sei que tu é um traficante, não é de hoje, todo mundo fala. Você vende droga, não é de hoje. O cara fala, sou mesmo, mas agora eu não tenho drogas aqui comigo. Aí o policial, pô, consegue lá, pô, tô precisando de drogas aí e tal. Aí o cara, tá bom, daqui a meia hora aparece aí que eu trago a droga pra ti. Aí daqui a meia hora vem com a droga. Aí o policial fala, tá preso em flagrante. Antes isso era proibido, por quê? O policial induzia o sujeito a praticar o crime de tráfico de drogas. A lei agora está dizendo, meu irmão, mas já tem elementos razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, ele já é traficante, já tem prova disso. Quer dizer, prova não, indícios, né, de que ele trafica, mas a gente precisa da materialidade. É preciso que ele traga a droga ali e passe para o policial. Quando ele fizer isso, aí dá o flagrante. Mas a polícia já tem vários indícios de que ele é traficante. Ali é só para fechar o barraco mesmo e dizer, olha, agora consumou o ato, você está preso. Então a lei deixou bem claro que o policial disfarçado não significa que ele vai induzir necessariamente a pessoa a praticar o crime, e aí diz, você provocou uma situação de flagrante, então esse flagrante é ilegal. Negativo. Então tá aí, é possível existir
esse caso, tá? Tanto para armas quanto para drogas. E aí, galera, o nosso tempo está estourando. A última alteração seria na Lei 12.850. Só que na Lei de Organização Criminosa houve bastante, mas significativas alterações. Mas como o nosso tempo está estourado, eu deixo para vocês a seguinte colocação, assim, para chamar a atenção no que foi alterado aqui. Veja, num primeiro momento, criou-se agora a questão do agente infiltrado virtual, que não tinha na Lei de Organização Criminosa. Já existia o agente infiltrado, o cara que vai para dentro da organização criminosa. Mas não tinha possibilidade dele se infiltrar virtualmente. Agora já é possível, tá? Criou-se isso, que já existia no ECA. O ECA já existia o agente infiltrado na internet para descobrir crimes de pedofilia, ligados à pedofilia. Agora a lei criou também nas organizações criminosas. E aqui eu trago aí o seguinte, ó, lá no artigo 2º, que eu tinha falado para vocês, já partindo para o encerramento. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Olha aqui, ó, reclusão de 3 a 8. Então é crime financiar, integrar, constituir, promover uma organização criminosa. O parágrafo 8º foi acrescentado, não existia, olha aqui a novidade. As lideranças de organização criminosa armada ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Então o ministro Sérgio Moro brigou muito por isso, aquela questão, né, de bater mesmo nas organizações criminosas. Então, meu irmão, a liderança já vai começar a cumprir pena no presídio de segurança máxima, que é para não ficar junto com os outros presos e continuar ali, dali de dentro do presídio, comandando o crime. Então já vai começar em regime fechado, numa prisão de segurança máxima. E mais, parágrafo 9º. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Do jeito que está o nosso Supremo Tribunal Federal, eu não sei se isso aqui vai se manter, não. Quando chegar lá no Supremo, ele vai dizer, peraí, então tu está criando um regime integralmente fechado, não tem progressão, é isso que tu está dizendo? Que o cara vai cumprir 30 anos, 20 anos sem progredir? Se até o crime hediondo cabe progressão, o equiparado hediondo cabe progressão, aí tu está dizendo aqui que o condenado por integrar a organização não pode obter a progressão de regime e nem livramento condicional se, está claro aqui, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Talvez isso dê o que falar. Logicamente que de um lado o Ministério Público vai sustentar o quê? Não vai progredir porque continua mantendo o vínculo associativo, mesmo preso. O cara continua mantendo um vínculo, algum tipo de domínio sobre a associação. Como é que a gente vai soltar esse cara? Como é que ele vai progredir? Então tem que ficar provado isso aqui. Ora, mas peraí, mas se o cara está preso no estabelecimento de segurança máxima, para dizer que ele está mantendo o vínculo associativo, tu está assumindo que então ele está lá dentro do presídio mantendo comunicação com alguém aqui fora. Meio estranho. Então tem que ver como é que vai ser isso aí. Né? Certamente o Supremo vai olhar para isso aí e vai dizer, do jeito que o Supremo é, ele vai dizer, tu não pode criar um regime integralmente fechado, sem progressão de regime. E aí vão dizer, mas Supremo, é porque ele está mantendo o vínculo associativo, mesmo preso, tem algum vínculo associativo ainda, então ele não pode sair. Vamos ver o que vai dar. Mas existem outras alterações, está na Lei 12.850, mas aí, claro, os nossos alunos aqui da Polícia Civil, agora do 20.1, vão ter todas essas atualizações, a gente vai comentar isso em sala de aula, tá? O pessoal que está nos assistindo, eu agradeço, é porque o nosso tempo de fato estourou, tá? Mas vimos praticamente todas as leis, e algum ponto aqui da lei de organização não deu tempo da gente trabalhar, mas aos poucos a gente vai colocando isso na internet para o pessoal, e a galera aqui no presencial vai ter essas atualizações aí, as nossas aulas serão já com as atualizações da 12.850, tá bom? Obrigado a todos vocês pela presença, um abraço a todos vocês, tudo de bom, até a próxima, valeu!